Bom, eu queria perguntar para você o seguinte: como a genética ela pode fazer parte da medicina preditiva a fim de você rastrear várias doenças, inclusive o câncer? Qual é o papel do estudo genético? Ótimo. Eu vou definir alguns termos aqui que é importante para a gente conseguir avançar um pouco nessa conversa. Quando a gente fala de genética, basicamente eu estou falando de DNA. O que é o DNA? DNA é uma molécula presente no núcleo das células que ela basicamente tem as instruções para que a célula funcione. Uma analogia utilizada muitas vezes é a planta de uma casa, né? Não é uma analogia perfeita, porque a planta de uma casa é um elemento totalmente estático e o DNA é um elemento totalmente dinâmico. Muito bem. Hoje a gente sabe que o câncer é causado por defeitos no DNA. Então, o que faz com que a célula se comporte da maneira que eu acabei de dizer que ela se comportava são defeitos no DNA. Uma confusão comum quando a gente usa a palavra genética é a questão da herdabilidade, né? Quer dizer, alguém teve um tumor, automaticamente eu vou ter, né? Do pai para o filho, né? Então, é exatamente isso que eu queria definir, né? A gente vai falar de genética aqui para frente nessa conversa, a gente está se referindo a alterações no DNA. Elas podem ser herdadas do pai, né? Então, existem famílias que têm genes que aumentam a chance do indivíduo ter câncer. Qual a porcentagem? 10% dos tumores, via de regra, eles se encaixam em síndromes familiares. Os outros 90% não se encaixam. Então, os outros 90% dos tumores são causados por alterações genéticas, ou seja, no DNA, porém elas são adquiridas no decorrer da vida. Hoje a gente sabe que todos os tecidos do corpo, praticamente, quando as células estão se reproduzindo, elas acumulam erros no DNA. Erros que a gente pode dizer que são randômicos. Não são totalmente randômicos, mas eles ocorrem no genoma inteiro, em todo o DNA, nos 23 cromossomos. Quando esses erros acontecem em alguns tipos de genes que regulam uns mecanismos importantes das células, eles podem levar ao câncer, né? A gente tem hoje documentação bem clara de mutações no DNA pré-cancerígenas em praticamente todos os tecidos do corpo, né? Quer dizer, todo mundo... O processo do passar do tempo e do envelhecimento leva ao acúmulo de mutações nos tecidos. Isso foi muito bem documentado nos últimos 5 anos, que é o que os cientistas fizeram. Em primeiro lugar, a gente já tem muito bem mapeado as principais alterações genéticas que causam câncer. Então, passou-se a procurar essas alterações em tecidos não cancerígenos, né? Tecidos normais. Então, por exemplo, tira o sangue das pessoas. Eu inclusive, tenho uma linha de pesquisa com isso. Você tira o sangue de indivíduos sem câncer sanguíneo e você procura mutações associadas ao desenvolvimento de neoplasias hematológicas, ou seja, câncer sanguíneo. E a gente acha, numa porcentagem relativamente grande dos indivíduos, depende da idade, né? Então, quando a gente fala dessa busca de mutações pré-leucêmicas, digamos assim, em indivíduos normais, quando a gente estuda indivíduos de 60 anos, 10% dos indivíduos já têm alguma mutação que tem um potencial leucemogênico. Quando a gente pega indivíduos de 80 anos, 30% dos indivíduos já têm mutações leucemogênicas. O que acontece? A grande maioria dos indivíduos que têm essas mutações não vão desenvolver o câncer. Boa notícia, né? É uma ótima notícia, porque para desenvolver o câncer você precisa do acúmulo de alguns defeitos genéticos. Digamos, o cara tem a mutação, mas não necessariamente ele vai ter o câncer. Porque uma andorinha não faz verão. Uma mutação não dá câncer. Via de regra, a gente precisa de umas 3, 4 mutações para você ter o câncer desenvolvido. 3 ou 4 defeitos específicos. Então, o indivíduo tem o tecido funciona normalmente. Você pega um indivíduo desse, você faz um hemograma, contagem de glóbulo branco, de glóbulo vermelho de plaqueta, normal.
Você pesquisa lá, ele já tem uma mutação. Às vezes ele adquire uma segunda mutação, dependendo do gene que a mutação aconteceu, hemograma ainda é normal. Outros, esse clone mutado, ou seja, essas células que têm a mutação, já começam a crescer um pouco mais, você já começa a ver alguma anemia, alguma queda de plaqueta. Ou seja, opa! Aí, quando você tem um fenótipo, né? O que é um fenótipo? É uma manifestação clínica. Aí merece um estudo mais avançado. Aí isso passa a ser uma condição, muitas vezes chamada de mielodisplasia, enfim. Mas ainda não é um câncer totalmente estabelecido, né? E isso que está muito claro no sangue foi demonstrado em útero, foi demonstrado em pele, foi demonstrado na via respiratória, laringe, traqueia, pulmão. Ou seja, a gente está envelhecendo, a gente está acumulando mutações.